A paz do Senhor, amados irmãos, amigos, professores de Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 5, 3 de novembro de 2019, e o tema: a instituição da monarquia em Israel. Nós estamos então terminando basicamente o período dos juízes, ou a chamada teocracia, iniciando um novo modelo político que é a monarquia. E o nosso textual está aqui no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8, 2 versículos, o de número 4 e 5, que diz: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. E a nossa verdade prática diz: antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus, para que não venha a sofrer as consequências ou as dolorosas consequências. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário, fazendo uma rápida reflexão sobre o textuário. Primeira coisa, o nosso textuário está no capítulo 8 do primeiro livro do profeta Samuel, entre os versículos 1 e 22, quando os israelitas pedem um rei ao profeta Samuel. O capítulo 8, então, apresenta o relato do fim da teocracia. Se você ler entre os versículos 1 e 22, ali é o final da teocracia e o início, então, do que se propôs criar uma monarquia. Então, ali, o período dos juízes acaba com Samuel, o grande juiz nacional, e se tem então o início de um novo sistema político, a monarquia. Bom, qual era o contexto de Israel nesse momento? Você tem um líder idoso, que talvez já não corresponde mais às expectativas das novas gerações. Você tem a falta de autoridade central, você não tem um governo centralizado. Isso os israelitas podiam ver em outras nações que tinham uma autoridade central. Você não tem uma pessoa para liderá-los na guerra, lembrando que esse é um período de grande hostilidade com os filisteus. Os filisteus estavam assolando a terra de Israel. E também você percebe que os filhos do profeta Samuel não estavam dando bom testemunho. Eles não estavam, então, cooperando, nessa perspectiva, para que o povo achasse bom a continuidade daquele modelo. Então, uma série de elementos irão conspirar contra esse sistema chamado teocracia. Lembrando que no final do livro de Juízes está escrito que cada um fazia segundo parecia bem aos seus olhos. Então, claro que nós estamos caminhando para uma espécie de anarquia, no sentido de que cada um faz o autogoverno. Então, está aqui o versículo de número 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Esses anciãos aqui também são os chamados líderes tribais das 12 tribos, também príncipes, cabeças, as autoridades que tinha sobre o povo. Então a palavra ancião aqui é um pouco mais genérica, né? Embora realmente são patriarcas. Eles então
tinha observado que aquelas práticas erradas dos filhos de Eli, agora estava acontecendo algo similar em relação à casa de Samuel. E eles já não toleravam mais isso, eles estavam cansados desse sistema. Então eles enviaram uma delegação, de representantes, um grupo de pessoas, uma espécie de assembleia, para poder conversar com o grande juiz, que era profeta e que era também o sacerdote de Israel. Os que defendiam então a monarquia apresentavam esses argumentos: olha, não dá para continuar do jeito que está, nós precisamos ter um rei, um governo centralizado. Do jeito que está não dá, olha aí os filhos de Samuel, eles não cooperam, eles não são corretos como pai. Então havia argumentos em favor de uma mudança de sistema político. E estava ali então para promover a sua causa, conforme capítulo 8 do primeiro livro do profeta Samuel, versículo 3. Era como se eles dissessem assim: fostes um bom juiz, um bom sacerdote, um grande profeta, mas os teus filhos, por certo, não o são. Essa questão do juízo precisa terminar, porque a perversão continua. Então agora nós queremos um outro modelo, nós queremos uma coisa mais centralizada, na pessoa de um rei, como as nações vizinhas tinham. Mas esse não foi um bom argumento, na verdade, pois os reis também tinham reis que eram maus. Quer dizer, falar que tem juiz que o filho do juiz era mau, então vamos mudar o sistema, mas acontece que tem rei mau também. Então esse não é um argumento completamente aceitável. Na verdade, o problema não está no modelo político, está no coração do homem. O homem é um pecador. Pode ter o melhor modelo político, que se a pessoa não tiver temor de Deus, se a pessoa não tiver comunhão com o Senhor, não adianta, é o pecado que é o problema. A Bíblia então diz aqui que todos os anciãos, em outras palavras, os chefes das famílias, como eu já disse, os patriarcas, os líderes da cidade, eles eram dotados de autoridade, naquela época. Então chamavam-se de príncipes, os principais. E aqui é interessante porque nós temos aqui o traço claro de uma assembleia popular que parece que já tinha existido lá em Êxodo. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 16. Parece que havia um conselho popular. Nós então sabemos pouco sobre isso, mas dá a perceber que havia então uma consulta dos anciãos, mesmo em uma sociedade bem distante da nossa, primitiva, nesse sentido, mas parece que já havia consulta entre as lideranças. E aí eles falam: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Nós não queremos ser diferentes, ser igual a outras nações, especialmente quem? Os pagãos, os politeístas. Era algo que o profeta Samuel repudiava com vigor, contra imitar prática das nações pagãs. Israel nada ganharia se imitasse esses projetos pagãos. Porém, você sabe, no momento de desespero, as pessoas optam pelo diferente, porque elas estão sem esperança, e sem esperança, elas acabam então buscando uma via que ela imagina ser mais rápida, E aí vem as consequências. Foi o que aconteceu ali. Mesmo o profeta Samuel orientando, eles preferiram ser como as demais nações. Isso é triste, porque a Bíblia profetizava a monarquia, mas o momento adequado
Ali era o momento, eles vendo que o profeta estava ficando idoso, era o momento deles orarem, buscarem a Deus, pedir direção do Senhor. E não ir lá querer substituir o modelo com o modelo que eles achavam. Isso é achismo. Eu acho que vai ser melhor. Vamos ser igual aos outros. Quer dizer, eles deviam ter realmente buscado a orientação do Senhor. Podia ter feito essa reunião e pedido para o profeta Samuel interceder por eles para buscar um sistema que eles realmente pudessem, então, serem bem gerenciados. Mas, infelizmente, eles buscaram um caminho fácil, né? Vamos ser igual às outras nações. Vamos ser que nem as gentes. A leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 a 7, capítulo 10, 1 a 7. Especificamente o capítulo 8, são 22 versículos. Qual é o objetivo geral dessa lição de número 5? Mostrar que para tomar decisões, o crente deve pedir orientação a Deus. Não deve ser precipitado. Não vai por essa história de querer imitar os outros. Não. A Bíblia fala, e o Senhor Jesus nos ensina, para nós entrarmos no nosso quarto e buscar a orientação do Senhor. Faça isso. Você precisa tomar uma decisão importante, você precisa tomar uma decisão relevante, com urgência. Então está aí o maior motivo para você entrar na presença do Senhor e pedir a direção dele. Isso é muito importante. Objetivos específicos. Primeiro, conceituar o que significa monarquia. 2, explicitar a escolha de Saul como o primeiro rei. E 3, especificar o rei que o povo escolheu. Bom, nós temos aqui uma interação com o professor. E aí fala que na nossa vida cristã, eu e você, nós temos que tomar decisões, irmãos. É assim que funciona. Agora, o homem sábio, a mulher sábia, ela busca orientação do Senhor. Ela não vai tomar atitudes precipitadas, principalmente quando você precisa de tomar uma decisão que vai mudar, que vai ter consequências, que vai influenciar. É importante você manter esse canal de comunicação com o Senhor Jesus. É importante você buscar a presença de Deus para que você esteja no centro da vontade de Deus. Então, tomar decisões sem buscar a direção de Deus pode trazer prejuízos e com razão sofrereis. Assim, a lição desta semana, essa lição de número 5, trata de um tema extremamente importante que está ali no Antigo Testamento como uma pedagogia para o meu e para o seu aprendizado. O povo de Israel pediu um rei para ser igual às nações. Deus tinha separado esse povo para ser diferente, para ser um povo acima da média. Mas ele está de novo tomando uma postura equivocada, de imitar as nações que não tinham o Senhor como Deus. A decisão do povo foi marcada de que maneira? Pela aparência humana, dados superficiais. Eles foram tão infelizes no argumento de dizer que queriam um rei, de ser igual às nações, dizendo que o profeta Samuel já estava idoso e os seus filhos não andavam nos seus caminhos, porque o rei também, depois a gente vai ver isso, muitos reis não andaram no caminho do Senhor. O próprio rei Saul, o que adiantou? O rei Saul também não andou no caminho do Senhor, né? Então aqui encontra-se uma ótima oportunidade para fazermos essa reflexão acerca do grau de dependência que devemos ter em relação ao nosso Criador, ao nosso Deus, para que nós possamos ficar na presença dEle, guardados por Ele, protegidos por Ele, direcionados
por ele. Vamos para a introdução. Ao tratar da instituição da monarquia em Israel, nós não podemos ignorar a soberana ou a soberania de Deus ao estabelecer essa forma de governo. Embora a monarquia fosse um desejo nacional naquele momento, Deus interveio, segundo a sua vontade, permitiu o estabelecimento dessa forma de governo naquele momento. Outrora, ele levantava juízes. Os juízes não eram nacionais. Samuel é um juiz nacional. Normalmente os juízes eram locais, de cada tribo, de cada região. Mas agora ele vai então permitir o estabelecimento da monarquia. Nesse sentido, estudaremos a razão da monarquia, a escolha de um rei, ou do primeiro rei, que é o rei Saul, primeiro rei de Israel, e que recebeu então essa escolha. Ponto central da nossa lição de número 5. O crente deve pedir direção a Deus para tomar qualquer decisão. Como tem gente hoje atrapalhada, meus irmãos, que toma a decisão da cabeça dele. Não ora, não se consagra, não busca a Deus, não estuda a palavra de Deus. Decisões familiares, segura a mão do seu cônjuge, ora com ele, ora com ela, para que vocês possam tomar decisões dentro da vontade do Senhor. Não seja precipitado. Essa lição é muito importante para nos fazer lembrar da importância de pedirmos a direção para o Senhor, para não sermos depois e sofrermos as consequências de uma decisão errada. Primeiro subtema: por que a monarquia? Essa é a pergunta. Por que a monarquia? Então, um sentimento de orgulho nacional. No nosso texto áureo, no capítulo 8, versículos 4 e 5, a gente entende o que ocorreu ali. O desvio de Israel teve origem em sua desobediência a Deus. Os israelitas só o buscavam quando? Quando estavam em aperto. Isso tem sido um problema ainda hoje. Tem muita gente que só lembra da casa de Deus, só lembra das coisas espirituais quando está enfermo, quando está em dificuldade, quando está em situações traumáticas. Aí lembra do Senhor. Israel era assim. Só pedia, só clamava a Deus quando? Quando vinham os inimigos. Quando os inimigos vinham atormentá-los, aí eles lembravam do Senhor. Então a nação acabou enveredando-se para o caminho das outras nações, se comportando como as outras nações se comportavam. Assim, por meio desse orgulho nacional, porque aqueles anciãos representavam o orgulho nacional, os israelitas foram levados a pedir um rei antes da hora. Porque a monarquia era um sistema que mais tarde seria implantado, mas dentro de um momento adequado. Nesse caso, adotar o regime monárquico segundo o modelo pagão, vamos ter um rei que nem as nações, significava rejeitar a liderança divina. Nesse caso, representado por Samuel. Samuel percebeu isso, ele sentiu sim que ele estava sendo rejeitado. E quando ele ora ao Senhor, Deus fala: não, Samuel, não é você que está sendo rejeitado, sou eu. Eu é que sou o rei, eu que sou o governo de Israel. Isso é uma teocracia. Então olha aqui que profundidade. Às vezes, irmãos, a gente na simplicidade pede uma coisa, mas que pode ser um atentado à santidade de Deus. Por isso que tem que ter humildade para pedir as coisas segundo a vontade do Senhor. Como que o Senhor Jesus nos ensinou? Pai, seja feita a tua vontade. Se possível, passa de mim esse cálice. Essa é a oração que eu e você podemos fazer. E não ficar com essas conversas furadas que a gente vê em muitas pessoas. Eu determino, eu não aceito, Que é isso, irmão? Jesus nos ensinou. Você pode pedir para Deus algo,
mas sempre pedindo para que a vontade dele seja feita, para que você permaneça no centro da vontade do Senhor. Há perigo quando o povo de Deus deixa a sua verdadeira vocação para imitar as coisas terrenas. Tem muita gente querendo usar os mesmos instrumentos, os mesmos modus operandi do mundo, achando que está fazendo uma grande coisa. Irmão, o que muda as coisas é o sobrenatural de Deus. É importante você utilizar de tecnologia, de meios lícitos, está tudo certo. Mas o que realmente abala, o que realmente modifica, o que realmente transforma é o poder de Deus, é o sobrenatural operando na sua vida, lá na sua congregação, na hora do culto. É Deus se fazendo presente, é a glória de Deus é que realmente opera maravilhas, e não a mão humana. Embora seja bíblico cumprir nossas obrigações políticas, a Bíblia fala sobre isso, as obrigações políticas e sociais é uma responsabilidade do cristão, a vocação da igreja é espiritual, como afirmou Jesus, aqui em João capítulo 8, versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, isso é importante nós sabermos, porque eu vejo muitas pessoas, coitadas, têm boa intenção, mas começam a fazer coisa que não tem a ver com a espiritualidade. Então é importante a gente fazer coisas materiais, boas obras, está tudo certo, mas não coloca essas coisas como prioritárias. Prioritárias é vida de altar, é consagração a Deus, é pedir a direção do Espírito Santo, é ler a palavra de Deus, é buscar a face do Senhor, é pedir para Jesus te batizar com o Espírito Santo e com fogo, para você ser um crente, uma testemunha cheia da autoridade e do poder de Deus. Você precisa de poder na sua vida, você precisa de unção na sua vida, isso é prioridade. Agora tem gente que começa com outras coisas, tudo coisa material. Outro dia eu vi na internet, pastor pega o dízimo da igreja e começa a construir casas populares e vai. Mas irmão, meu Deus do céu, isso aí tá bom, eu não vou dizer que é uma coisa ruim, tá bom, tá fazendo, mas o dízimo não é para isso, irmão. O dízimo é sustentação da obra de Deus, para que a gente tenha mais pessoas levando a palavra, ministrando a palavra. Você vê que um homem lá na época de Jesus falou, né? Quando viu aquela mulher derrubando aquele azeite na cabeça de Jesus, o Judas logo falou, podia ter, né? Podia ter guardado esse unguento precioso, vendido e distribuído para os pobres. Olha, aí Jesus falou, olha, os pobres sempre tereis convosco, agora, mas isso aqui vai ficar na história como são. Mas na verdade ele falou isso, mas não era isso, a intenção dele é porque ele desviava o dinheiro. Então ele ficou com dó de tanto unguento ser jogado na cabeça de Jesus. Então, irmãos, essas boas intenções humanas, muitas vezes não tem nada a ver com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente busque a presença do Senhor, que a gente seja nova criatura, viva uma vida de santidade, de amor e de piedade. E, claro, influenciar o mundo, mas não tomar forma do mundo, não querer ser que nem o mundo. 2. O fracasso dos filhos de Samuel. Este era o contexto, então, que os israelitas estavam vivendo. Havia conflito e ameaças constantes dos filisteus. Isso é importante nós compreendermos. E aqui, irmãos, eu preciso fazer uma correção na lição. A lição diz assim, o fracasso dos filhos de Samuel. Este era o contexto israelita. A Arca da Aliança não estava mais com o povo. Claro que estava. Ele está confundindo isso aqui, irmão. A Arca da Aliança, claro que estava. Os filisteus roubaram a Arca da Aliança naquela guerra, quando Eli morreu. Nós estamos já falando no fim da vida de Samuel. Está misturando o tempo aqui. Quando a arca foi tomada, Samuel era um menininho ainda, irmão. Agora nós já estamos falando aqui dos filhos de Samuel. Samuel já está idoso, os filhos dele já são adultos, estão aprontando também. Então é um outro momento histórico. Então aqui está um equívoco, né?
Está dizendo, o contexto, a Arca da Aliança não estava mais com o povo. Claro que estava. Estava sim. A Arca da Aliança estava sim. Porque os filisteus não ficaram com a Arca da Aliança, não aguentaram. Deus enviou pragas nos chamados principados dos filisteus, que eles precisaram mandar a arca embora. Tá? Então eu coloquei aqui, a arca estava na casa de Abinadab em Kiriat Jearim. Está aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 a 2. Então claro que a arca estava lá em Israel, não estava mais fora não. 2. Então é bom você corrigir aí. Corrija aí na sua lição, se você quiser. Você entra no meu site www.professoralberto.com.br e baixa a lição. Porque eu fiz essa correção no meu comentário, porque eu percebi que houve um equívoco aqui na nossa lição. Né? Os filhos de Samuel não andavam em caminhos retos. Verdade, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 a 3. Você pode ler para os seus alunos a situação. Então, nesse sentido, o pedido dos anciãos tocou o coração do profeta Samuel, pois ele sabia que os seus filhos não tinham condições morais, nem espirituais para substituí-lo. Sabia disso. Samuel era um líder fiel. O profeta Samuel, irmão, desde a sua meninice, Deus falava com ele tinha visões, ele é um instrumento de bênção, o profeta Samuel. Penso num pastor fiel, irmão. Sincero, verdadeiro, piedoso. Agora, infelizmente, a sua família, os seus filhos, não era gente que tinha temor de Deus, né, irmão? Então, é duro. Ele sabia, então, que os anciãos falavam a verdade a respeito dos filhos dele. Então, ele não vai contestar os anciãos por causa desse problema, né? Então não há problema em um filho de pastor vir a substituir o pai no ministério. Não há problema. Desde que esse filho tenha vocação, né, irmão? Porque às vezes, infelizmente, o filho não tem vocação nenhuma e o pai fica forçando a barra, pensa que é a monarquia. A igreja não é monarquia, irmão. Aí fica forçando a barra. Não. Se o filho do pastor tem vocação, a igreja está vendo que é uma pessoa que tem vocação, chamada Deus. Glória a Deus, amém, está tudo certo. Agora, se ele não tem vocação, o pastor fica forçando a barra para ele ser... Aí está pensando que é um regime monárquico? Você precisa ter discernimento também, né, irmão? Precisa ver se o filho tem vocação, se ele realmente é uma pessoa de Deus, tem empatia com o povo. Porque se não tiver isso, vai ser um problema. Vai ser um problema para ele, vai ser um problema para a família, vai ser um problema para a igreja, vai ser um problema para a sociedade. Como também, se ele tiver vocação, vai ser bênção. Vai ser bênção para a sociedade, vai ser bênção para a família, vai ser bênção para a sua vida. Então é uma questão também que a liderança precisa ter bom senso, precisa ter espiritualidade para compreender se a pessoa tem vocação ou não. Né? Então, é importante a gente entender, isso não pode se dar por causa do amor paterno. Né? Claro que todo pai vai proteger o seu filho, só se for um pai desnaturado. Agora, não é? Nós estamos tendo um problema político, irmão. Um problema político seríssimo. Porque o presidente da República falou que quer dar o filé mignon para o filho dele. Ele não pode fazer isso como presidente da República. Tem que obedecer às leis. Claro que eu também quero dar o melhor para os meus filhos, mas existem legislação, existem critérios, irmãos. Há uma lei contra o nepotismo. E às vezes a pessoa, coitado, parece que não entende que não pode fazer dessa maneira. Então, é sério a questão, e aqui a lição fala, isso não pode se dar por causa do amor paterno, mas pela vocação dada por Deus e confirmada pela Igreja de Cristo. É a vocação, né? Claro que tem muito pastor que já consagra o seu filho desde o ventre da sua esposa, e aquela criança é uma bênção, tem chamada, é até melhor que o pai, glória a Deus. Nós temos visto isso. Mas também, irmão, se a pessoa não tiver vocação, deixa ele fazer qual é a vocação dele. Quer ser professor, vai ser professor. Ah não, quer ser empresário, vai ser empresário. Não vai ficar forçando a barra, sabe? A pessoa, coitada, não tem palavra, não sabe pregar, não sabe falar. Fica, sabe, um estorvo para a obra de Deus, irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Porque o dono dessa obra, glória a Deus, é o Senhor. O dono da obra é o Senhor, graças a Deus. 3. Rejeitando os planos de Deus,
aqui no capítulo 10, versículos 6 a 7. Escolher a monarquia, naquele contexto, era rejeitar quem? O rei, Deus, o rei divino. Foi algo deliberado do povo contra o próprio plano que Deus tinha estabelecido. Mas Deus é onisciente, ele não foi pego de surpresa em nenhum momento. Ele sabia que esse momento chegaria, porque está escrito em Deuteronômio 17:14. Quando for escolher um rei, escolha alguém entre os seus irmãos. E aí as obrigações que teriam. Então, Deus é onisciente, ele já sabia. É preciso seguir essa diretriz no processo da sucessão de líderes. Não podemos perder a perspectiva de que Deus que dá aos seus líderes à igreja. É Deus que dá pastores. Dá dons aos homens. Um para pastores, para mestres, para doutores e assim sucessivamente. Então é Deus que dá. Glória a Deus por isso. Síntese do tópico 1. O sentimento de orgulho nacional, o fracasso dos filhos de Samuel e a rejeição do plano de Deus contribuirão para o estabelecimento da monarquia. Nós temos um subsídio didático, pedagógico, do Dicionário Bíblico de Wycliffe, e o segundo tema, a escolha de Saul. Por que escolher Saul? Quando lemos o livro, o primeiro livro do profeta Samuel, logo percebemos que o foco do autor sagrado é Davi. Você vê tanta coisa que tem sobre Davi, não é Saul. Se Saul foi o primeiro rei de Israel, por que o foco da narrativa, então, não recaiu sobre Saul, sendo que ele foi o primeiro? Podemos considerar que, no primeiro momento, o rei Saul foi ungido pela soberana vontade de Deus. Entretanto, ele reinou indiferente à palavra de Deus, aos mandamentos divinos, à obediência ao Senhor. Era um rei falho, egoísta e ciumento. O propósito do autor sagrado é contrastá-lo com Davi, um homem segundo o coração de Deus. 2. A unção de Saul por Samuel, está no capítulo 10, versículo 1. Samuel beijou Saul em sinal de afeição e admiração pessoal. Ungiu com azeite de oliva, óleo precioso. A cerimônia simbolizava a investidura divina, a escolha divina, a bênção do Senhor. Os que são separados por Deus para a obra têm essa unção também, mas é a unção do Espírito Santo. Então hoje não há necessidade de ficar jogando óleo na cabeça na hora da separação, porque o óleo, a Bíblia fala que é para usar para ungir os doentes. Alguém doente, unja com óleo. Então hoje, na separação de ministros, não há essa necessidade de ungir, porque a Bíblia não fala isso, mas os reis eram ungidos com óleo. Hoje você é ungido pelo poder do Espírito Santo, mas se também quiser ungir, não tem nenhum problema, não é uma cerimônia incorreta. 3. Os sinais de confirmação da unção. 3 são os sinais de confirmação que Saul tinha sido ungido rei de Israel. Primeiro, Saul encontra as jumentas perdidas do seu pai, porque o profeta falou que ele encontraria. 2. Ele encontra 3 homens no Monte Tabor, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. E 3, a capacidade de profetizar pelo Espírito de Deus. O primeiro sinal, então, representa o trabalho que o rei teria. O segundo apontava para o sustento divino para a tarefa de Saul. E o terceiro, o rei reinaria debaixo da orientação do Espírito de Deus e salvaria Israel dos seus inimigos. Quem é chamado para o ministério, irmão, é necessário, é preciso aplicar-se ao trabalho. Tem que trabalhar, irmão. Tem que se dedicar. Sustentar-se pelo alimento sagrado. Tem que buscar a presença de Deus. Tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que ter vida de altar. E estar cheio do Espírito Santo. Estar cheio, transbordando de unção. A jornada ministerial é pesada, tem muita seta. Então é preciso estar centrado, estar no centro da vontade de Deus. Então o resuminho do tópico 2
Saul foi ungido rei por Samuel pela vontade do Senhor. Outro subsídio bíblico teológico aqui do comentário bíblico de Bericon. E o último tópico 3, o rei que o povo escolheu. Uma escolha pautada na aparência. Saul rejeitou a palavra do Senhor. Assim, brevemente, Deus daria ao povo um rei segundo o seu coração. Entretanto, para o povo, Saul era um candidato que enchia os olhos. Por quê? Que a Bíblia fala que ele era alto, ele se destacava, ele era formoso, ele era belo, era um homem bonito. Então, as pessoas olhavam para ele e já viam que era um homem, um tipão, né? Um homem fortão, um homem realmente que, né, tinha a ver com o que o imaginário deles haviam construído a respeito de um rei. O povo não via nada além do que a aparência humana, mas Deus olha para o coração, Deus sonda os corações. Mesmo não sendo o rei ideal do ponto de vista divino, Deus o designou e o nomeou e deu oportunidade para ele. 2. Os direitos do novo rei. Então o povo teria que servir o rei, monarquia, tem agora novas instituições, na guerra, no trabalho do campo, na cozinha real, na implantação de impostos, no confisco de escravos para o trabalho, na produção de perfumes, na cobrança dos dízimos da produção. No Antigo Testamento, essa é a única vez que se trata de dízimo cobrado pelo rei, conforme o primeiro livro de Samuel, capítulo 8, entre os versículos 10 a 17. Então, é uma coisa muito séria aqui sobre as responsabilidades que geraria manter uma monarquia. E 3, o novo sistema político e o aspecto teológico. Então, Deus sempre cuidou de Israel, continuou sendo rei, deu-lhe mandamentos, escolheu liderança para representá-los nos momentos difíceis ou nos momentos especiais, fez com que o povo se arrependesse e voltasse para ele muitíssimas vezes. Agora não seria diferente. O Senhor não se afastaria da nação porque eles resolveram mudar o sistema político. Se originalmente esta não era a vontade de Deus, o Criador usaria dessa situação para modelar o seu povo. Ele já havia preparado um rei segundo o seu coração, que é Davi. Neste novo modelo, a liderança seria centralizada na pessoa do monarca, do rei. É uma monarquia centralizada. Sacerdotes e profetas representariam o conselho de Deus para o rei, para o governo monárquico. Então seriam sacerdotes e profetas da corte. Assim o Altíssimo conduziria o seu povo pela história. Resumindo do tópico 3, a escolha do rei Saul foi pautada pela aparência. Ele tinha privilégios e estabeleceu o novo sistema político. Há outro subsídio bíblico-teológico aqui do comentário bíblico de Bacon e as considerações finais. Deus é o Senhor da história, Ele intervém na história. Esse negócio de que Deus não está nem aí com nada é uma grande mentira. Leia o livro do profeta Isaías, ele estabelece reis. O livro do profeta Daniel, ele estabelece reis, impérios, derriba, estabelece outro. Então o nosso Deus é o Deus que intervém na história da humanidade. Muitas vezes não conhecemos seus caminhos nem propósitos, mas sabemos que sua vontade é sempre a mais perfeita e agradável. No caso do primeiro rei, Saul começou bem, irmãos. Era humildezinho, foi lá, venceu os filisteus, e a monarquia começou a se estabelecer, estava indo bem. Então eu digo sempre que o reino de Saul foi assim, no começo só alegria, e no final só tristeza. Começou bem, mas terminou mal, irmão. Que adianta começar bem e terminar mal, né? Não é, mas é para começar bem e terminar bem. Né? Essa é a vontade de Deus. Então não podemos perder de vista que o Pai é quem governa a nossa vida. Como cristãos, devemos buscar a bênção de que a nossa vontade e as escolhas estejam sempre alinhadas com a vontade soberana do nosso Pai. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma aula abençoadíssima. Quero convidar você para ir na nossa aula de capacitação, todo sábado, a partir
das 16 horas, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. Essa lição do dia 3 de novembro, nós ministramos no dia 2, no sábado à tarde. Eu não estarei ministrando, outro professor estará na aula para professores de capacitação, porque eu estarei então fazendo a nossa viagem para Israel, visitando as 7 igrejas da Ásia Menor e também Israel. Então ore por mim, eu conto com a sua oração, com o seu apoio. Acesse o nosso site www.professoralberto.com.br. Fique na paz do Senhor.